Eu tentei fazer trade de meme coin por 1 hora. Na verdade, eu já tentei isso várias e várias vezes nas dezenas e dezenas de lives que eu fiz aqui no canal. Partindo de um valor bem acessível que quase todo mundo consegue, eu tentei multiplicar o meu capital fazendo trade de meme coins de novas moedas. Nesse vídeo, então, eu vou analisar live por live, os melhores trades que eu fiz, os piores trades que eu fiz também. E no final do vídeo, obviamente, responder a grande pergunta: será que realmente é possível ficar rico com isso? Bom, então vamos para o vídeo. Rapaziada, e lembrando, todos os sinais, todas as operações que eu vou mostrar para vocês nesses vídeos foram tiradas do Snipe Club, nossa sala exclusiva de sinais no Telegram. Além de sinais, obviamente, a gente tem cursos, mentoria, causas exclusivas e muito mais para membros. Se você quer entrar nesse mercado, é definitivamente o lugar que você deve estar. Eu vou deixar o link para uma degustação grátis aí na descrição. Vamos lá, então essa live aqui aconteceu exatamente há 4 semanas atrás, no dia 14 de abril de 2025. O que a gente vai ver aqui é uma entrada que eu peguei ao vivo, uma entrada bem facinha. Como vocês podem ver, eu tinha abrido essa moeda, aberto essa moeda, ela estava com o número de holders crescendo, ela deu uma corrigida e na primeira grande pernada eu entrei, o que eu acho que é uma coisa muito interessante para você operacionalmente, você entrar depois dessas grandes pernadas, tá bom? Então aí vocês podem ver, peguei acho que 30% de lucro aí e fechei a operação. Agora, isso é uma coisa importante também, tá? Vocês vão ver aqui na live que o pessoal até dá uma zoada que ela subiu pra caramba depois. E, cara, você definitivamente não deve estar se importando com isso, tá? Quando você compra uma moeda e você tem lucro, mas você acha que você poderia ter mais lucro, não deixa esse pensamento subir para sua cabeça. O que eu recomendo para vocês é sempre estabelecerem uma meta fixa de lucro. Se você tem menos de uma Solana na sua carteira, a sua meta de lucro deve ser entre 30% e 50%. A partir do momento que você tem mais de uma Solana, eu sinceramente recomendaria uma meta de lucro entre 20% e 30%, porque são lucros bem conservadores, que se você fizer com bastante dinheiro, você já consegue escalar o seu capital bem rápido. Aqui, por exemplo, vocês podem ver que a minha meta de lucro bateu, eu saí, eles ficaram falando aqui até brincando que a moeda tinha subido mais, eu poderia ter feito um 3, 4, 5x, mas eu fiz o meu 30% e para mim naquela situação tava ótimo. Aqui foi uma operação exatamente igualzinho, exatamente com o mesmo fundamento. Eu abri uma moeda, vi que ela tava crescendo no número de holders, tava crescendo no número de volumes, tava com um bundle relativamente ok e esperei ela dar essa grande pernada aqui, como vocês podem ver, para comprar ela. Eu vou comprar aí, a hora que tem uma reversão de sentido. Eu acho importante também, quando uma moeda só tá caindo e você vê que ela tá caindo sem respeitar muita resistência, sem nada, você não entra, tá? Mas quando tá caindo respeitando a resistência, tá caindo com algumas altas, é um momento legal pra você entrar. Vocês podem ver aí que eu vou fazer meu lucro também e vou vender. Então vai anotando aí no seu caderninho o que a gente aprendeu até agora. Você vai dar prioridade para comprar depois dessas grandes velas de baixa. Você vai estabelecer uma meta de lucro fixa, vai respeitar essa meta de lucro, sem ficar zoião, sem ficar muito ambicioso, sem achar que você vai fazer 10x em uma única operação. É sempre essencial lembrar que você só precisa de 3 operações de 30% de lucro para dobrar o seu capital, para fazer literalmente 2x. E cara, como vocês podem ver aqui, tava literalmente ao vivo, 30% não é um lucro difícil de se fazer. Agora, se você ficar toda hora demorando para vender, buscar, sei lá, ficar com um viés que você vai achar a próxima fartcoin, aí sim as chances de você se foder são muito grandes. Bom, aqui eu já tô em outro dia, né? E essa aqui, na minha opinião, foi uma ótima operação que eu fiz. Eu comprei depois de uma pernada baixa, vi que ela estava respeitando resistências passadas, né? Então eu não vendi, tá? Se ela quebrasse resistências passadas, provavelmente eu teria vendido. Eu esperei aqui, vou até acelerar o vídeo para vocês darem uma olhada. Como vocês podem ver, ela foi caindo. Eu fui lá, esperei bater a resistência antiga e fiz então o famoso DCA, dobrei minha posição, ainda estava convicto, aí eu fiquei com um pouco de medo dela quebrar essa resistência nos 36, provavelmente eu venderia, mas ela acabou subindo, como vocês podem ver aqui, eu acabei fazendo 20% de lucro com uma banca bem alta, então deu bastante bom essa operação. Isso é uma outra coisa, DCA é uma coisa que você pode fazer, é basicamente dobrar sua posição assim que você vê uma queda. Eu indico muito você fazer isso caso você esteja convicto que a moeda não vai morrer, mas obviamente se você for fazer isso, você tem que estar muito ciente dos seus riscos. E falando em risco, vamos finalmente para uma operação que eu perdi
E essa aqui foi um dos meus maiores vacilos nos trades de meme coins ao vivo até agora. Como vocês podem ver, eu comprei depois de uma grande pernada, seguindo o fundamento que eu tô ensinando aqui pra vocês, eu comprei. Ela deu uma lateralizada e caiu pra caramba. E daí o que eu faço quando eu compro e ela dá essa queda brutal, o que será que eu faço? Então eu esperei aí, ela tava lateralizando bastante na zona que eu tinha comprado. Eu achava que ela ainda podia subir mais, ela tava respeitando a resistência prévia. Ela acabou nesse momento subindo um pouquinho do que eu tinha comprado, eu optei por não realizar os lucros, voltou a cair. Nesse momento eu já estava bastante no prejuízo e obviamente fiz o que eu acabei de falar do DCA, dobrei minha posição e rebaixei meu custo médio lá para casa dos 37 mil. Mas aqui eu tava com 40% da banca que eu tenho em live nessa moeda. E esse foi meu grande erro, tá? Eu já tinha entrado com 0,2, não podia ficar 40% nessa moeda. Gerenciei mal meu risco. Aqui, como vocês podem ver, eu teria vendido, tá? Revendo essa operação, eu teria vendido aqui agora. Vocês podem ver que ela não respeitou limites prévios, ela caiu bastante do limite que estava aqui, da resistência. E quando é assim, isso somado aos holders diminuindo, as pessoas liquidando bastante, quer dizer que as moedas vão morrer, a moeda vai morrer inevitavelmente. Eu esperei então ela dar uma pequena subida, vendi 50% da minha posição aqui com uma perca, mas uma perca um pouco menor, e acabei vendendo o resto, só 25 mil. E como eu tava com 40% da banca, isso me ferrou bastante. A lição que a gente pode aprender definitivamente aqui dessa operação, e eu que já sabia disso, mesmo assim cometi o risco, então é algo que você deve ficar sempre muito atento, é o seguinte: quanto maior a fração da banca que você tá em uma certa operação, maior tem que ser o seu cuidado e maior tem que ser o seu stop loss, né? Menor tem que ser seu stop loss, na verdade. Se você tá com 40, 50, 60% da banca em uma operação, você começa a ter uma perca assim considerável que vai afetar os seus trades. Você tem que parar a operação mesmo se você estiver perdendo. Não insista em operações, isso é muito importante, tá, galera? Bom, aqui foi uma operação que eu errei, que eu mandei bem mal. Como vocês podem ver, eu tinha pegado uma moeda relativamente nova, ela tinha acabado de lançar, tava naquela loucura, né? Eu coloquei um pedido aí, uma ordem para 15 mil. Ela continuou subindo. Eu comecei a sentir um fear of missing out, um FOMO, e essa é a pior sensação que você pode sentir quando você está operando, que você deve sentir. Comprei, ela foi imediatamente liquidada, caiu lá para 18 mil. Eu acabei tendo que dobrar a posição. Outra coisa horrível, porque esse gráfico realmente estava horrível. Não é toda vez que você tem que dobrar a posição. Na verdade, na maior parte das vezes não é nem bom dobrar a posição. E aí vocês podem ver que eu tomei um prejuízo brutal aí nessa operação. No fim, se vocês me perguntarem sinceramente o que eu tô achando de fazer essas lives, eu vou falar que eu tô achando legal, porque realmente é legal entrar, trocar ideia com vocês, interagir ao vivo. Inclusive, se você quer participar de uma live dessa, não deixa de me seguir aí, se inscrever no canal. Mas a verdade é que quando eu entro em live, eu já entro com um viés totalmente diferente, com uma mentalidade totalmente diferente, porque se eu abro aqui o broker como eu normalmente abro todo dia, para operar, eu não tenho pressão nenhuma de operar. Já tiveram dias e dias que eu passei sem operar seguidos porque eu simplesmente não achava uma oportunidade. Só que quando eu entro em live, eu meio que me sinto obrigado a operar para vocês terem entretenimento também. Afinal de contas, eu não tô operando só por mim, eu tô operando um pouco por vocês, para vocês se entreterem também. E eu acho que esse é o pior ponto de fazer live e o ponto pelo qual eu mais perco dinheiro. E a questão é que isso não acontece só comigo em live, isso também acontece muito com vocês que estão começando. Muitos de vocês não aceita ficar 1, 2 horas olhando para o mercado e não fazer nenhuma operação. A verdade é que enquanto vocês estiverem com essa mentalidade que você tem que fazer uma operação, que é como se fosse um trabalho, por exemplo, de vendas, que você entra ali, você tem que fazer um lucro, você provavelmente vai continuar perdendo dinheiro. O mercado de trade, o mercado de meme coin, qualquer trade, na verdade, é a oportunidade que vem até você e não você que vai até a oportunidade. E por isso é muito importante, a capacidade principal que todo trader deve ter é paciência. Se você assistiu esse vídeo até aqui, eu peço por favor que você se inscreva no canal, dê like, me siga no Instagram, porque eu sou bem mais ativo lá diariamente. É isso e até a próxima.